O que eu tenho para te contar hoje, ninguém te contou sobre a Rainha Elizabeth e, afinal de contas, o que tem a ver a rainha e as fazendas do nosso Brasil. Nesse vídeo eu vou te mostrar detalhes que você não ouvirá em outro lugar, a não ser por aqui, gente. Então fica até o final. Eu sou o Paulo Vitor, você está no canal Fazendas Antigas e antes da gente seguir, já se inscreveu? Já deixou seu like? Isso é importante pra gente. Tem gente que já pula logo nessa parte. Não pula não, gente. Dá trabalho gerar esse conteúdo para vocês, precioso, tá? No final você vai me mandar nos comentários aí o que você achou. E outra coisa, tá? Eu quero saber de onde vocês são no Brasil. A gente sabe que fala para todo o Brasil, mas eu gostaria de saber de cada região aí que vocês são. Bom, vamos seguir pro vídeo, que tem muita coisa interessante. Com o pesar, nos foi comunicado que na quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022, a Rainha Elizabeth II partiu e seu funeral deve durar uns 10 dias, pessoal. E para começar, quem gosta de saber, esse era o brasão da Rainha Elizabeth II. Já começamos bem. Aos 96 anos, a rainha deixou sua família e o seu reinado no castelo de Balmoral, na Escócia, local onde a rainha costumava ir no verão, até porque o inverno lá é bem rigoroso e pode chegar, pessoal, até menos 27 graus Celsius. Já pensou? O castelo abre ao público entre abril e julho, momentos em que os turistas podem entrar, visitar o salão do baile e os diversos jardins, né, do castelo, que conta com parques, bosques, né, e até uma horta para você conhecer. E ó, falando em horta, eu tenho uma notícia para você. Pessoal, se você quiser saber sobre horta, saber mais, às vezes você tem um cantinho de quintal, cara. Um cantinho, você pode fazer uma renda extra importante para você. E a gente fez uma parceria muito bacana com um pessoal que é 10, que eles ensinam você a fazer esse esquema aí, sabe? No seu lote, no fundo de quintal seu aí, faturar e ganhar uma graninha extra. Então, se você quiser saber mais, vou deixar o link aqui na descrição, mas é fácil. Chama rendacomhorta.com.br. Digita no navegador aí, é fácil de você localizar. E vamos embora pro vídeo. Esse belíssimo castelo começou a ser construído, pessoal, acredite, em 1390. A propriedade havia pertencido antes ao rei Roberto II da Escócia. A propriedade foi residência de várias famílias nobres até ser adquirida em 1852 pela rainha Vitória e pelo seu esposo, o príncipe Albert. A família real demoliu boa parte da estrutura porque o príncipe considerava o castelo, gente, um pouco pequeno para atender toda a realeza. Então, ele ordenou que fossem feitas ali diversas reformas que duraram de 1852 a 1856. E o hábito de viajar ali para essas terras altas entre o final do verão e o início de outono passou da rainha Vitória para os seus descendentes, em especial para a rainha Elizabeth II, que tem uma curiosidade interessante. Segurança dela, que ele disse, pessoal, acredite, que ele estava em um bosque caminhando ali com a rainha. Em um determinado momento ela gostava muito de fazer isso e por muitas vezes ela ia sozinha e com segurança. E esse segurança pessoal dela, que estava ali caminhando junto com ela, eles iam batendo papo. Ele falou que ela era muito gentil, né? E em um determinado momento eles avistaram 2 turistas. Pelo visto eles estavam num local que isso poderia acontecer. E aí os turistas se aproximaram e conversaram com segurança e com a rainha, não sabendo que ela era rainha. Mas o interessante é que eles entraram no contexto da rainha e falaram: poxa, vocês sabiam que a rainha costuma vir por aqui? E eles: é mesmo? Costuma? É, o pessoal avisou a gente que ela costuma vir por aqui. Vocês já encontraram com ela? Aí a própria rainha respondeu para ele assim: eu não, mas esse aqui fala para mim que conversa com ela. Aí o cara virou pra ele e falou assim: é verdade, conversa. E ela é muito gente boa e tal, fez umas brincadeiras ali, né? E eles falou, e o turista falou, o turista americano, falou com ele assim: você se importa da gente bater uma foto com você? E entregou o telefone pra rainha bater a foto deles. Agora você imagina na cena, a rainha pegando o celular, pum, batendo uma fotinha. E aí, o segurança da rainha virou pra eles, pro casal, e falou assim: olha, vamos bater uma foto e colocar ela junto, ela tá junto comigo aqui, vocês vão levar uma recordação bacana daqui. Aí eles juntaram, não perceberam nada, se juntaram e bateram uma foto. Quando eles foram embora, a rainha falou assim: você imagina, eu daria tudo para ver o momento em que eles estivessem mostrando essa foto para os amigos dele lá nos Estados Unidos, o que eles iam dizer.
irmão, você tá batendo uma foto com a rainha e não sabia. Olha só a história, né? Foi legal ver esse segurança contando. E vamos continuar. Mas, Paulo Vitor, vamos voltar pro assunto da Rainha Elizabeth? Vamos voltar. Ela veio uma única vez ao Brasil em 1968 e passou por Recife, Salvador, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Ela rodou, gente. A viagem durou 11 dias. Mas lógico que eu vou destacar aqui para vocês a visita da Rainha Elizabeth II a uma fazenda histórica na região de Campinas, a Fazenda Santa Elisa. As janelas da sede eram vitrôs de cima até o chão para que o vento entrasse na parte de baixo e saísse pelas janelas superiores. Assim deixava o ambiente interno bem arejado. No entanto, depois de uma reforma, ela foi totalmente descaracterizada, né? Mas é uma curiosidade que a gente conseguiu trazer para vocês. Bom, essa Fazenda Santa Elisa, desde 1892, pertence ao Instituto Agronômico de Campinas, IAC. Nesse local, ela foi apresentada a pesquisas de desenvolvimento de variedades de café e outros estudos aí. A rainha e o príncipe Felipe pernoitaram na Fazenda Rio das Pedras, em Barão Geraldo, distrito da cidade de Campinas. E no dia seguinte, fizeram um passeio a cavalo pela Estância Santa Eudóxia. E no mesmo dia, mais tarde, seguiram em viagem para o Rio de Janeiro. Seu nome completo era Elizabeth Alexandra Mary, nascida em Londres em 21 de abril de 1926. Era filha de Elizabeth Bowes Lyons e do príncipe Jorge VI. Elizabeth II foi coroada em 6 de fevereiro de 1952. O seu tio, Eduardo VIII, duque de Windsor, após a morte do Jorge V, avô de Elizabeth II, assumiu ao trono num curto reinado, mas abdicou do trono para se casar com uma mulher que ele amava bastante, uma americana que chamava Wallis Simpson. E seu pai acabou subindo ao trono como rei Jorge VI em 1936 e reinou até 1952. Daí a rainha Elizabeth entrou. Esse foi um dos acontecimentos que levaram a rainha, né? Mas não foi só por isso. Lá atrás ainda tem outras novidades. E a mesma situação aconteceu antes aí com o avô de Elizabeth. Foi o rei Jorge V, a quem ela chamava de vovô Inglaterra. Ele também não seria o primeiro à sucessão ao trono, pois tinha um irmão mais velho que não virou rei porque morreu na pandemia da gripe russa. Hoje nós estamos enfrentando isso aí, né? Ele se chamava Alberto Vitor. Na verdade, era o Duque de Clarence e Avondale. Bom, diferente da rainha Elizabeth II, que começou a se preparar aí ao trono mais ou menos em torno dos seus 10 anos de idade, a rainha Vitória, sua tataravó, já cresceu sendo preparada para ser rainha e teve grande influência para o Brasil. Você já deve ter ouvido falar aí na era vitoriana. O bisavô da rainha Elizabeth era o rei Eduardo VII. Ele era filho da rainha Alexandrina Vitória e do príncipe Alberto de Saxe-Coburgo-Gotha. No dia 20 de junho de 1837, Guilherme IV, pai de Alexandrina Vitória, morreu aos 71 anos de idade. E Vitória se tornou ali a rainha do Reino Unido. Ela fez 18 anos em 24 de maio de 1837, se liga nas datas, evitando ali uma regência que fala. Em seu diário, que é o Diário da Rainha Vitória, em 20 de junho de 1837, ela escreveu bem assim, ó: a mama acordou-me às 6 da manhã e disse-me que o arcebispo da Cantuária e Lord Conyngham estava aqui e queriam ver-me. Saí da cama e fui até minha salinha de espera, vestida só com a minha camisa de dormir, sozinha, e vi-os, né? Lord Conyngham informou-me que depois que o meu pobre tio, o rei, já não existia e tinha dado seu último fôlego 12 minutos depois das 2 da manhã, e assim sou rainha. Olha que curiosidade, né? Esse aí é uma transcrição bacana de você saber dessa parente direto da rainha Elizabeth II. A rainha Vitória, gente, reinou de 20 de junho de 1837 a 22 de janeiro de 1901. Desde que a Inglaterra aboliu a escravidão em 1838, ela faz forte pressão para o Brasil ter o fim aí dessa mão de obra escravizada. Claro que esse movimento na Inglaterra começou antes mesmo da Rainha Vitória, mas foi no momento da Rainha Vitória que isso aí se consolidou, né? Em 1807, o primeiro-ministro do Reino Unido, William Grenville, extremamente simpático, né, a essa causa abolicionista, teve uma conquista ali significativa para parar, gente, o comércio de pessoas escravizadas.
Em 25 de março daquele mesmo ano, a lei foi sancionada pela coroa, extinguindo esse comércio em todas as colônias do Reino Unido e tornando ilegal o transporte de escravos em navios britânicos, tá? Embora essa lei que proibiu o comércio transatlântico de escravos tivesse sido aprovada somente em 1838, os escravos se tornaram totalmente libertos no Reino Unido, em 1838. No continente americano, a escravidão prosseguiu até a segunda metade do século XIX. Os Estados Unidos aboliram em 1866 e o Brasil só em 1888. O governo da Rainha Vitória perdurou 64 anos e tornou ali o maior reinado da história da Inglaterra até o da Rainha Elizabeth II agora, que superou com 72 anos de reinado. No ano de 1901, a Rainha Vitória faleceu. O principal feito durante seu reinado foi o apogeu da política industrial, que foi marcado por uma prosperidade industrial da burguesia. Além das atribulações políticas, a Rainha Vitória desempenhou uma série de atribuições sociais, como a abolição da escravidão no Império Britânico em 1838, entre outras aí, tá? No início do século XIX, o Brasil era o maior mercado consumidor de escravos e aí, por conta disso, a Inglaterra exerceu aí fortes pressões políticas para que o país aí abolisse a escravidão. E por isso, em 1831, o Brasil aprovou a lei que concedia liberdade a qualquer africano que chegasse a terras brasileiras. Só que aí, gente, é Brasil, né? Essa lei não surtiu efeito porque os grandes proprietários nem tomaram conhecimento dessa nova lei aí. O Estado também não tomou nenhuma ação aí para que ela fosse cumprida. E essa era a famosa lei para inglês ver, que muito indignou aí as autoridades britânicas, que logo trataram de tomar aí uma medida mais incisiva. Em 1845, o parlamento inglês aprovou uma lei, a Lei Bill Aberdeen, que dava poderes para a esquadra britânica, isso mesmo, prender e punir qualquer navio negreiro encontrado pelos mares aí do mundo. Olha aí como é que os caras eram brutos, hein? E aí uma curiosidade é que o Brasil dá um jeitinho, né, em tudo. E aí os Estados Unidos não tinha essa aí com a Inglaterra, não. Então, algumas embarcações brasileiras colocavam bandeiras americanas para não ter problema aí em estar passando, tá vendo? Bom, essa lei aí, né, o Bill Aberdeen, era o resultado prático, gente, frente aí a uma inoperância do Brasil em lidar com isso, em efetuar medidas sobre essa abolição do tráfico, que haviam sido estipulados aí pelos dois países em alguns tratados. Os tratados para o tráfico de escravos estavam sendo realizados aí desde 1810 entre Portugal e Inglaterra, e aí foi ratificado aí pelo Brasil em 1826, sendo permitida a vistoria de navios brasileiros pela Marinha Inglesa. Os tripulantes seriam julgados em tribunais mistos. Então dava ruim para o brasileiro se ele chegasse aí com alguma embarcação fazendo esse tráfico aí, mas mesmo assim, gente, o pau quebrou e eles continuaram aí por muitos anos. Inclusive, tem fazendas por aqui, como a Fazenda Santa Clara, que há rumores, isso não é aí declarado historicamente, mas há rumores de que tenha sido uma fazenda de reprodução de escravizados na época. Eu sei que o termo é bizarro, é chulo, mas era assim que era conhecido na época, porque não estava podendo ter esse tráfico aí e eles acabaram supervalorizando essa mão de obra e fazendo ali, tentando uma reprodução para vencer aí. Eles não acharam que isso ia acabar assim, né? Inclusive, o editor vai colocar aí para vocês janelas falsas na fazenda, porque eles queriam driblar aí, enganar quem fosse lá, como se fosse casas, e na verdade, atrás dessas falsas janelas eram grandes senzalas, mas enormes senzalas, que inclusive estão extremamente preservadas para você conhecer, uma coisa impressionante. Bom, gente, esse ato aí foi uma das pressões da coroa britânica em cima do Brasil, que levou a famosa Lei Eusébio de Queiroz, que foi aprovada em 4 de setembro de 1850. Ela determinava a proibição do tráfico de africanos escravizados para o Brasil. E foi uma resposta a essas pressões realizadas pela Inglaterra para que o Brasil acabasse de vez aí com essa prática. Porém, apesar da lei vigente, dessa perseguição inglesa aí nos mares aos infratores, muitos navios negreiros continuaram a atravessar clandestinamente esse Atlântico, atracando aí na calada da noite, e desembarcavam, né, os escravos em pequenos portos aí no litoral fluminense, por exemplo, acobertados por poderosos fazendeiros. E uma curiosidade, por exemplo, eu estive em Porto de Galinhas, lá próximo tem o engenho em Ipojuca, né, que é o engenho Gaipió,
E a secretária de lá, a gente conversando, ela externou para mim que Porto de Galinhas era conhecido assim por esse nome justamente porque traziam os escravizados e eles já vinham disfarçados, não podiam ali aparecer que eram escravizados, e eles traziam galinha da Angola por cima, muita galinha da Angola. Imagina o que esses escravizados não passaram ali, né? E aí eles chegavam no porto e avisavam, chegou galinha no porto, chegou galinha no porto, Porto de Galinhas. Então, na verdade, acontecia um grande tráfico de escravos aí, mesmo depois de ter tido essa abolição, né? Bom, nessa aí, para vocês terem ideia, eles começaram a perceber que era mais vantajoso e menos arriscado trazer escravos aí do Nordeste. Já em terras brasileiras, começou aí então um forte comércio interprovincial, que por algum tempo, né, supriu as lavouras cafeeiras do Sul, traziam do Nordeste para cá. Inclusive, dizem que foi nessa época que nasceu a famosa expressão também para inglês ver, porque diziam que as embarcações vinham com escravos escondidos no porão, carregando ali oficialmente outras mercadorias, como foi o caso da galinha, e quando chegava no porto, dizia que era uma embarcação para inglês ver, né? Porque eles enganavam os ingleses com outros produtos, mas na verdade nos porões ali vinham os escravizados. Você já ouviu falar dessa daí? A verdade é que a pressão britânica valeu para que pouco a pouco o Brasil libertasse seus escravizados aí, depois de muita luta. E uma lei foi puxando a outra. Em 1871, foi a Lei do Ventre Livre, determinando as mulheres escravizadas dariam à luz apenas a bebês livres. Já em 1885, foi promulgada a Lei dos Sexagenários, tornando libertos escravos com mais de 60 anos, até que finalmente, em 1888, foi promulgada a Lei Áurea, que é conhecida por todos nós, tornando libertos todos os escravizados do Brasil. Todos esses incentivos ao fim da escravidão foi fazendo com que os escravizados se tornassem cada vez mais caros e raros no cenário brasileiro nesse ciclo do café. As pressões foram aumentando e a abolição, sonhada por uns e odiada por outros, foi se tornando cada vez mais uma realidade. Que bom por isso, né? Já tarde, em 1888, isso findou, mas na verdade a gente sabe que durou mais um tempo nos bastidores, isso não acabou. Era para acabar, né? Mas não acabou quando acabou. Ainda durou mais um tempo e por isso algumas fazendas continuaram até clandestinamente com porões ali, tentando vencer o período, né, com os escravizados, mas até que teve um fim mesmo. A derrocada do café veio forte. Pessoal, espero que tenha aí sanado umas curiosidades para vocês e por hoje é só. Aquele abraço, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo aí, curioso pra gente. E tá aqui uma curiosidade interessante do Fazendas Antigas com carinho para você.